falar. Eu quero louvar, quero louvar. Todo dia, toda hora eu vou cantar ao Senhor o meu louvor. Pelas ondas do rádio achei o que tanto procurei. 104, o louvor e adoração. Na 104 eu encontrei a número 1 do coração do povo de Deus. Povo de Deus, a número 1 do coração do povo de Deus. 104 FM. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade dos mesmos. Não representam o ponto de vista desta emissora. A partir deste momento, a 104 apresenta Debate 104. Um debate ao vivo sobre os temas que mais geram polêmicas e dúvidas. Você pode enviar perguntas, sugestões de temas e dar a sua opinião através do telefone 3279-0104. Debate 104. Muito bom dia, minha gente. Deus te guarde, Deus te abençoe. Estamos juntos. Eu sou Tony de Oliveira e vamos em mais um debate. Conheça o tema do dia. O tema de hoje é o que fazer quando a teimosia faz parte da nossa personalidade. A pergunta é o que fazer quando a teimosia faz parte da nossa personalidade. Debate 104. Conheça os pastores convidados. 3 amigos pastores que atenderam o convite estão conosco nesta manhã de sexta. Lembrando que o reprise é aos domingos neste mesmo horário. Está conosco aqui o pastor Charles Smith, Igreja Batista Shalom, Ilha dos Araújos. Bom dia, a paz, pastor Charles. Bom dia, Tony, bom dia a todos os ouvintes da rádio, meus amigos, pastor Miqueias, que agora estou conhecendo, Milovan, que eu só encontro Milovan nessa rádio. Mas gratidão ao Senhor por mais um dia, né, por nós estarmos de pé e pelas misericórdias dele que se renovam sobre nós. Amém. Pastor Miqueias Roberto, psicólogo, pastor da Igreja Batista Getsemane. A paz, meu amigo. A paz do Senhor, Tony, toda a sua equipe. É uma alegria estar aqui com vocês. Trago aqui o abraço da família Getsemane ali no bairro Turmalina. E é uma alegria estar com cada irmão aqui. E fique atento, você vai aprender bastante coisa legal hoje, porque o tema é muito bom. Muito bem. Pastor Milovan Lima, segunda igreja do Evangelho Quadrangular. Pastor agora está pastoreando 2 igrejas, né, pastor? Bom dia, Tony. Paz. Bom dia, meu amigo Charles Smith. Bom dia, meu amigo pastor Miqueias. Pegando o gancho, né, nós estamos lá no bairro Jardim do Trevo, todas as terças e quintas às 19h30 e aos domingos 18h30. No bairro de Lourdes, nós estamos às quartas e sextas, 19h30, domingo 9 da manhã e domingo a partir das 19h15. Então estamos aí trabalhando bastante. Quero mandar um abraço também a todos que nos acompanham nesse momento, todos que nos ouvem, que o Espírito Santo nos direcione a partir desse momento. Amém. Você nos acompanha pelo aplicativo, pelo rádio na frequência 104.9 e também pelo Facebook aqui da rádio. Estamos transmitindo ao vivo. Vamos pedir ao pastor Miqueias para que faça uma oração na abertura do nosso debate de hoje. Amém. Oremos. Senhor Jesus, que o Senhor conduza todo esse debate segundo a tua graça e misericórdia, que esse momento aqui seja um momento de instrumentação para o teu Espírito trabalhar em cada coração, em cada mente, trazendo aquela resposta que alguns têm anseio, aquele esclarecimento, aquele abrir de olhos nesse tema tão relevante, e que em nome de Jesus o teu nome seja glorificado em nosso meio. Amém. Amém. É mais um debate pela 104.9, a rádio do povo de Deus. O que fazer quando a teimosia faz parte da nossa personalidade? Vou começar ouvindo aquele que hoje nos presenteou com um lanche. Hoje nós tivemos um lanche diferente, né? Uau! Abertura do debate. Tá.
Olha, o querido pastor Charles Smith, o que fazer quando a teimosia faz parte da nossa personalidade, hein, amigo? Se converter, porque Jesus ainda amansa jumento. A gente vai falar de teimosia aqui. E teimosia, né, no dicionário, significa um apego inflexível às suas próprias ideias. Ou aquela recusa, né, irracional de ouvir os conselhos. Então tem gente que tem um coração endurecido. E a Bíblia fala, a gente vai ver isso aí em Provérbios 29:1, né? Que ele fala que o homem que é repreendido muitas vezes, mas endurece o coração, endurece a cerviz, ele será quebrantado de repente sem que haja cura. Então a gente vai entender que teimosia, à luz da Bíblia, é sinônimo de rebeldia, de orgulho e de recusa em obedecer a Deus. Obedecer, né, a orientação e a instrução que fazem parte da própria palavra de Deus. E é um campo perigoso, é um caminho perigoso para a gente andar nele, porque a Bíblia deixa claro, né, que quando alguém não dá ouvidos à voz de Deus, Deus tira o freio de mão e deixa ela descer morro abaixo. Salmo 81, versos 11 e 12 diz assim: contudo, meu povo preferiu não me dar ouvidos, Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu próprio coração teimoso, a fim de que seguissem seus intentos e seus desejos. Então, se você ainda é um jumentinho que está teimando, né, desobedecendo a Deus, se converta. Porque Deus, como é que ele trata isso? Para a gente poder encerrar minha fala aqui. Primeiro, ele vai sempre oferecer uma correção amorosa, né? E ele vai dar chance para a pessoa se arrepender. Agora, a partir do momento que a pessoa se recusa, né, em se arrepender e deixar de ser teimoso, aí o final é castigo, é sofrimento e o afastamento do próprio Deus. A gente vai ver isso aí, que foi o que aconteceu com o rei Saul. Ok, e aí, nosso querido pastor, o que o senhor tem para nós, psicólogo? A teimosia é uma rigidez de pensamento, uma rigidez nas emoções. E ela, a primeira coisa, o primeiro passo é eu reconhecer. Eu preciso, o que fazer quando a teimosia faz parte da nossa personalidade? Reconhecer que ela faz parte. A maioria dos teimosos, não, eles acham que estão cobertos de razão e que o que eles estão falando é o outro que é teimoso. A segunda coisa é buscar ajuda. Conversa com o seu pastor, conversa com o seu cônjuge é bom para espelhar as coisas pra gente, busque feedback, às vezes tratamento psicológico e, pasmem, às vezes tratamento medicamentoso, para você ser feliz. É mais sério do que a gente pensa, sabia? A gente acha até engraçadinho às vezes, né? Pessoa teimosa. Mas às vezes a pessoa tá vivendo um sofrimento gigantesco por causa da rigidez de pensamento dela. Pastor Milovan, nosso amigo, e aí? Quero aproveitar o gancho aqui do meu amigo pastor Charles. Né? Como é que é? Deus Amansa o jumento. Deus amansa jumento, né? Amansa. Temos que orar para Deus amansar o jumento morro do Brasil. Tá caçando confusão. O maior de todos, né? Então, vamos seguir crendo que Deus amansa jumento, né? Agora, o que fazer quando a teimosia faz parte da nossa personalidade? O primeiro passo, na minha opinião, não é o confronto. Faz parte, né? O primeiro passo é a exortação. Vem a exortação, é o que a Bíblia ensina, vem a exortação. A pessoa não ouviu da exortação, vem o confronto. E aí, para mim, a melhor receita é essa, é o confronto. O que é o confronto? Você vai pegar, semana passada eu falei sobre isso, você vai pegar o resultado da teimosia da pessoa e vai mostrar para ela. Toda empresa ou toda pessoa, quando ela quer crescer na vida, ela faz um diagnóstico, ela faz um paralelo, ela faz um histórico, ela faz um cronograma, ela faz um programa. Aí depois, o que ela vai fazer? Ela vai puxar os resultados daquilo que ela fez. Todo mundo é assim para crescer na vida. Vai puxar o resultado. Não, eu trabalhei 30 dias desse jeito, vamos ver qual foi o resultado. Eu usei essa técnica, qual foi o resultado? Então, uma das melhores formas de resolver esse problema é mostrando o resultado. Falar, o resultado da sua teimosia, o que foi? Esse é o resultado. Porque tem gente
que, como o pastor Miquel falou, que é dureza mesmo. Tem gente que você pode dar conselho que não vai adiantar. Eu fui muito teimoso na minha vida, fui muito teimoso. E Deus teve que me levar para longe, para me quebrar todo, para eu deixar de ser teimoso. De vez em quando nós temos uma teimosinhazinha, mas é coisa que não vai prejudicar ninguém. Então, muitas vezes a exortação não vai funcionar, muitas vezes o conselho não vai funcionar, muitas vezes agora o confronto, o jeito melhor de funcionar é o confronto, é mostrando para a pessoa o resultado. Isso é confronto. Tem gente que acha que confronto é bater boca, tem gente que acha que confronto é discordar. Quanto mais você discorda de um teimoso, mais teimoso ele fica. Entendeu? Então o confronto necessário e ideal para um teimoso é pegar os resultados da teimosia e mostrar, tá aqui o seu resultado. Olha aí, você teimou nessa área, olha o que deu. Você teimou nessa área, olha o que deu. E outra coisa, se você continuar, vai dar mais ruim ainda, vai só piorando. Então, vamos diminuir isso aí, vamos amaciar o coração, vamos ver o que dá para ser feito, porque você está destruindo família, você está destruindo ministério, você está destruindo vida social, está destruindo vida financeira, tudo por causa disso, por causa da teimosia. Então, eu acho assim, a melhor coisa para fazer com uma pessoa teimosa ou conosco é ser confrontado com os resultados. Porque todo mundo quer ter resultado bom e todo mundo sabe que o resultado final tem que ser bom. E quando ele não é bom, alguma coisa tem que ser mudada. Exercitar a escuta, né? É o que também o pastor Miquel está falando. Às vezes eu vou ter noção das minhas ações, de quem eu sou, através também daquilo que o outro percebe que eu não consigo enxergar. Sim. Porque o problema do teimoso é isso, ele é cego. É o confronto que eu estou dizendo, é outra pessoa. Mesmo. Não é porque o teimoso, ele não vai buscar isso aí. Por isso tem que ter o confronto. O teimoso não vai buscar isso aí. Quando tem uma pessoa que vai confrontar com ele dessa linha que eu tô falando, quem tá me ouvindo, bater boca não adianta. Bater pé não adianta. Você bater boca com teimoso não adianta. Vai dar briga, vai dar problema. Então, voltando, não é repetir, mas o jeito ideal é mostrando resultados. É o debate pela Rádio do Povo de Deus. Se você quiser participar, mensagem de texto no 33 99961 0104. Ô pastor Charles, eu posso deixar de receber as bênçãos de Deus por querer fazer tudo do meu jeito? Aí eu acredito que quem ouviu o debate da sexta-feira passada foi muito enriquecido sobre aquelas questões, né? Das promessas condicionantes e daquelas incondicionais. Vamos pegar um texto aqui de Isaías 1, 19 e 20, que ele fala o quê? Se quiserdes, tem que ter um querer, e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Verdade. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, se fordes rebeldes e se recusardes, né, sereis destruídos à espada. Veja bem, porque a boca do Senhor o disse, não foi nem a boca do profeta, não. Deus deixou muito claro, né? Então, a obediência é algo que é trabalhado na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, porque à luz da Bíblia tem dois tipos de pessoas, os que obedecem e os que não obedecem. Então, muitas vezes, o que acontece? Eu vou trazer sofrimento por uma desobediência deliberada. E isso é tão sério que Samuel repreendeu Saul. A gente estava falando sobre isso, né? 1 Samuel 15, 23, ele fala o quê? A rebeldia, a rebelião, ela é comparada ao pecado de feitiçaria. E a obstinação, ou a teimosia, é comparada à idolatria. E se você pegar Apocalipse 21, 8 lá, tem a listinha de quem não vai entrar no céu. Curiosamente, os idólatras, os feiticeiros não entram. Então, é um assunto que a gente precisa ver. Acho também bacana, nesse espaço que a gente está tendo aqui, separar também um pouquinho do que é a teimosia da persistência. Porque a persistência é o contrário. Eu me mantenho firme, né, naquilo que a palavra de Deus me ensina, independente da adversidade que eu passar por ela. Tem a teimosia da ignorância. Exatamente. A pessoa não entende o que ela está fazendo. Quando eu digo ignorância, não é a brutalidade, né? É a falta de conhecimento aí. É a falta de conhecimento. Existe também essa teimosia Exatamente. da ignorância, da falta de conhecimento. Esses são os mais fáceis de convencer.
quando eles são ignorantes, no sentido de conhecimento. Alguém vai trazer uma verdade para ele que ele não conhecia e vai ficar fácil de aceitar. Entendeu? É isso aí. Desculpa. Você interrompeu. Essa é até a resposta. A gente, sem querer, entramos na terceira pergunta, que é exatamente, a gente precisa aprender a diferenciar, né, a teimosia de uma boa persistência e da obstinação. Porque a teimosia ela é muito emocional, exatamente. Eu tenho uma dificuldade de abrir mão da minha opinião, ora porque quem está me confrontando dentro da minha cabeça é uma hierarquia abaixo, então não posso abrir mão da minha opinião. Ora porque eu acho que a minha ideia é tão boa, que eu nunca mais vou ter uma ideia igual essa e eu preciso brigar com ela com unhas e dentes. Já a obstinação, ela é focada. Eu tenho um propósito, eu tenho uma meta e eu vou morrer por isso. E o obstinado, ele não está aberto a negociações. Ele pode até mudar suas estratégias, mas ele não está aberto a negociação com aquele foco. Ele é obcecado. Exato. Né? E é por isso que Jesus, olha como é que é interessante. Jesus, ele nos pede para a gente largar as nossas metas humanas. Quem quiser vir após mim, primeira coisa que você vai fazer, negue-se. Pega a minha meta, o meu foco. Porque nesse foco você pode ser persistente, porque ele vai dar futuro, ele vai ser um sucesso. Se você focar no que eu proponho para você, você vai ser um sucesso. E aí nós podemos dizer que o povo de Deus tem uma persistência saudável. Isso não é obstinação, isso é persistência saudável. Por quê? Porque eu sei quem tenho crido, sei que ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, pensamos e imaginamos. E aí, respondendo a segunda pergunta, que eu me adiantei, perdão, o cristão não só, o cristão não, o teimoso, o obstinado, ele não só pode perder bênçãos, que ele iria receber, como ele pode perder bênçãos que ele já recebeu. Ele pode fechar portas que já estavam abertas, que ele já tinha passado por ela. E que agora, por causa de teimosia, falta de uma boa atividade social, de uma boa convivência, sabe? Um bom tato social, ele fechar portas, ele perder vagas de emprego, ele não ser mais convidado para aquela coisa boa que fez tanto bem para ele, mas que ele fez tanto mal naquele ambiente. Então, se você já viveu isso, ouvinte, nossa, pastor, eu estou me identificando, realmente. Eu sinto que eu perdi aquela vaga de emprego porque eu fui obstinado, eu fui teimoso numa situação que eu podia ter deixado para lá. Eu podia ter aberto, mas podia ter parado, podia ter pedido assim, eu vou pensar no assunto, mas eu preferi discutir, bater boca naquele momento. Eu estou me identificando. Opa, ótimo, porque esse é o primeiro passo da cura. É conhecer que eu tenho essa limitação da minha vida. Eu acho que tem algumas perguntas aí, né? Meus amigos estão aqui para... Eu acho que tem perguntas que todos nós temos que nos fazer. Por exemplo, eu quero fazer qualquer coisa. De que forma que isso glorifica a Deus? Ótima pergunta. É uma primeira pergunta que a gente tem que fazer, não é? Isso vai promover crescimento? Né? Isso vai promover crescimento para mim ou para as pessoas que estão ao meu lado? Outra coisa, o que eu quero fazer, o que eu desejo, a minha vontade, ela está em conformidade com a palavra de Deus? Né? Então eu acho resultado. É isso aí, são as perguntas que todos nós temos que nos buscar fazer, resultado. É isso aí. Então, posso deixar de receber as bênçãos de Deus por querer fazer tudo do meu jeito? Aí nós vamos ter a Bíblia inteira de exemplo. Começando lá atrás, não é? Com o povo de Israel. Deus, ele fala para Moisés, envia 12 espias. Preguei sobre isso um dia desse. Quando a gente fala que Moisés enviou 12 espias, muitas pessoas esquecem de dizer que os 12 espias que foram, não foram qualquer um, foram os 12 líderes. Selecionados. Os cabeças das que estavam preparados, né? E aí detinham a confiança de Moisés. Começaram a trazer um resultado negativo. Caleb gritou, mandou todo mundo calar a boca e eles persistiram na teimosia. O que Deus fez? Moisés, vou matar todo mundo. Moisés então clama a Deus, negocia com Deus, não porque com Deus se negocia, mas Moisés ele tinha uma intimidade com Deus, né? Deus falou, tudo bem, matar agora não mato, mas nenhum deles entra na terra prometida. Do jeito que eles pediram. Foram 40 dias que eles estiveram naquela terra espiando. 40 anos, vai ser um ano por cada dia, 40 anos, e a Bíblia o versículo é tão pesado que Deus fala assim, os esqueletos dele perecerão nessa terra. Então quer dizer, estava logo ali a bênção,
mas a teimosia. Por que Fecha que dois, portas. Por que que 2 viram a mesma coisa que os outros 10 e 2 creram e não teimaram com Deus, né? E Moisés entrou nessa também. Tem outros motivos de Moisés não ter entrado, mas Moisés entrou nessa porque ele acabou clamando a Deus, crendo no que os outros 10 estavam falando. A Bíblia diz que Moisés ficou atemorizado, né? Por quê? Por que ele não acreditou em Josué e Caleb? Então, assim... E endossou aquele bom feedback, endossou, né? ele era o líder? Não, nós vamos ouvir Josué e Os mais Caleb. velhos, ué. O tema da mensagem que eu preguei é sobre isso. Né? A voz do povo não é a voz de Deus. A voz da maioria não é a voz de Deus. Não é mesmo. Aliás, ali eram 10 contra 2. Biblicamente se repete esse padrão. Então, assim, nós vamos perder aquilo que Deus preparou para nós. Olha a promessa da terra prometida, a promessa da libertação, a promessa de ir para uma terra que emana leite e mel. Eu preguei essa mensagem, eu falei na igreja, quem é que não sonhava naquela época em ter a sua terrinha, criar seu gado, não depender mais de nada, não depender do milagre, não depender do maná, não depender de mais nada, vai para uma terra que floresce, mas a teimosia fez com que eles perdessem tudo. E se a gente for ficar citando aqui a Bíblia inteira, não vai dar tempo. Então vamos entrar na terceira, já que o pastor Miqueias entrou. Já puxou o bolo. Teimosia e obstinação são a mesma coisa? Não são, né? Não são a mesma coisa. Pastor, não tem muita coisa mais que falar que o pastor Miqueias já explicou. Agora, a teimosia, se você não tiver cuidado com ela vai virar obstinação. Não, você vai confundir teimosia com obstinação. Não, eu quero Cauterização isso. do pensamento. Fulano já falou que não é, mas eu quero isso. Aí vai juntar. Aí é que fica pior. Quando você tem um obstinado teimoso. Ou um teimoso obstinado. Aí, irmão, aí é só bater na cara, na parede, para aprender. E olhe lá se aprender. E aí tem uma passagem, Ezequiel 14, né? Quando o Senhor fala assim, quando alguém levantar um ídolo no coração, alguém está obstinado, que ele quer porque quer, e ele for consultar o profeta, eu farei com que o profeta fale o que a pessoa quer ouvir. Porque, na verdade, ela não está indo consultar o Senhor. Ela já tem algo determinado no coração. É a mesma coisa. Você, eu quero porque eu quero ir para os Estados Unidos. Eu estou obcecado com essa ideia, eu acho que é lá que as portas vão se abrir, que é lá que as coisas vão acontecer. Aí eu vou orar com a irmã Mariquinha. A irmã Mariquinha, segundo Ezequiel 14, o que ela vai fazer? Né? Deus vai permitir que ela fale assim, eis que te vejo em terras estranhas. Qual é a leitura que a pessoa que está ouvindo? A pessoa que está ouvindo isso, qual é a leitura que ela vai fazer? Deus está nesse negócio. Asa de ferro. Afinal de contas, meu sonho é ir para os Estados Unidos, né? Então, quando a palavra fala para você tomar cuidado de não levantar um ídolo e consultar ao Senhor, e Deus vai permitir que o profeta fale aquilo que você quer ouvir. Porque o obstinado é aquilo que o pastor Miqueias falou. Ele está tão obcecado com um projeto, com uma ideia, com um desejo, que ele muda as estratégias, mas não muda o foco. Não muda o foco. É isso aí. Para mim, o maior exemplo é Jonas. Jonas, mesmo depois dele ter passado 3 dias e feito uma oração linda, você vai pegar a oração de Jonas? É uma oração de um convertido. Exatamente. Ali converteu. Aí foi só ele lá. Ali virou crente mesmo. Né? Aí vai lá para a terra, começa de novo a teimosia. Qual a obstinação de Jonas? Matar todo mundo, profetizar a morte dos assírios, porque antes eles foram lá e escravizaram o seu povo, né? E era um povo mais covarde que existia, eram os assírios, né? Fiava gancho no queixo das pessoas, pendurava. Sanguinários. Então, o que Jonas queria? Ô Deus, se o senhor falar que é pra mim lá orar pra todo mundo morrer, eu vou agora. E mesmo depois que ele teve uma experiência, ele ainda ficou discutindo com Deus. Assim, o problema dele não era medo do povo, era raiva. Era raiva, ele era obstinado, não era raiva, era vingança. Deus vai perdoar esse vingança. Ele era obstinado pela vingança, ele queria de qualquer jeito a vingança, e mesmo depois que Deus fala, não, você vai pregar, e mesmo depois de pregar, ele ainda é complicado. Rapaz, um dos homens que mais eu admiro e que me surpreende, é igual alguns crentes, né, na vida da gente, é Davi. Davi é um camarada que teve todo tipo de experiência. Aí chega ali, dentre vários momentos, mas um momento que eu quero destacar, no finalzinho ali, que Deus avisa pra ele, não conte o exército.
Aí usa a boca do general dele pra falar. Faz isso não, rei. Faz isso não. Mas ele vai lá com teimosia e faz. E ele vê a mão de Deus pesar fortemente contra o exército dele. Então, assim, até nós, você que é bem sarado, você que é sarado, precisa tomar cuidado. Para de vez em quando. A palavra sarado ainda, né? Melhor falar curado. Curado, Mas maromba vai. Tá. Você que é curado. Sabe, não, pastor, eu sou maduro, eu consigo mudar de opinião, ouvir. Mas quem tá de pé, cuide para que não caia. Cuide para que você se mantenha assim. Que você não seja teimoso em área nenhuma. Que você seja sempre pronto a ouvir. Tem um ditado que fala que nós ganhamos 2 ouvidos e uma boca para falar menos e ouvir mais, né? E isso é uma boa verdade. O que eu acho interessante nesse texto de Davi aí é que ele viu algo sobrenatural. A Bíblia fala que ele viu o anjo com a espada desembainhada. Deus abriu os olhos Ele dele. chegou a ver, olha, irmão, pensa nisso. Já olha, Davi não era dessa Deus abriu linha os aí olhos. dos profetas que via essas coisas, não. Davi ouvia Deus, conversava com Deus, mas essa experiência de ver o anjo com a espada desembainhada, eu imagino o coração de Davi. Como que não Ele ficou viu naquele muito momento espiritual. com a experiência, o que você falou agora, Deus permitiu ele ver, mas ele teve que ver algo sobrenatural, e não é só questão do sobrenatural, ele teve que ver o povo morrendo por causa da sua teimosia. Então, o salvo de Davi é que essa teimosia não foi aquela teimosia de obstinação. Para mim foi a teimosia de quem sabe um momento de dúvida, quem sabe um momento, eu tô com medo, eu preciso de ver quantos soldados eu tenho, eu preciso de ver, e Deus falou para ele, não era aquela teimosia, não, eu sou teimoso, não era a teimosia de Jonas, não era a teimosia do povo de Israel, foi aquele minuto de vacilo, mas teve consequências. E gente morreu, gente inocente morreu. O Muitas problema pessoas. que o teimoso precisa entender... 72 mil pessoas morreram. O teimoso precisa entender que a ação dele ou dela pode prejudicar quem está do lado. O que estava estável, o que estava caminhando bem, foi desestruturado e abalado. Outro exemplo que eu acho que a gente pode citar, né, à luz da Bíblia também, de alguém que foi teimoso e depois virou obstinado, é Faraó. Né? Faraó. Mas aí Clássico. tem a questão que o próprio Deus falou que Não, endureceu o coração tudo bem, dele. mas eu vejo assim... Aquele era um propósito para Deus mostrar o Mas poder, na né? onisciência de Deus, Deus sabia que ele não ia ouvir. Que ele era propício à obstinação. É por Exatamente. causa do poder. Mas... Poder. Mais um problema da teimosia, o poder. E diante de tantas pragas, se houvesse uma mínima possibilidade dele se arrepender, ele poderia ter se arrependido. Mas o bicho era obstinado. Né? Você vê, e como é que termina a história? Ele perdendo o próprio filho primogênito. E ele ainda vai... Rapaz, eu fico pensando o seguinte: se eu tô atrás de alguém, eu chego e vejo um mar aberto, rapaz, coluna de água, parede de água de um lado, parede de água do outro, eu vou entrar num caminho que o povo tá Aceita esse passando? Jesus na hora. Não. É ou não é? Aqui, o problema não é só esse, pastor Charles. Não é? O problema é que usando a sua palavra, se eu tô mexendo com um camarada que já acabou Me comigo leiou 10 Pra vezes. você o ver. que eu vou fazer atrás dessa pessoa? É obstinação ou não uma é? obstinação, temos... Agora imagina a cena, Dele Tony. é bem na loucura. Imagina a cena, rapaz, você atrás do povo, o povo atravessando em pé enxuto, aquele paredão de água de um lado do outro. Eu vou entrar num negócio desse? Nunca. Já tô, como diz, já tô lá no chão, já tô no pó. E Aí outro você exemplo, vê, né? As pragas feriram o meu povo, mas não feriu o povo deles. Então, quer dizer, eles estão atravessando, mas com certeza nós não vamos atravessar. aí é por isso que a Bíblia diz, né, que o justo dorme em paz, porque a gente tem alguém que nos defende. Aquele que nos defende, né, ele guarda a nossa entrada, a nossa saída, e nem cochila. Então, gente, esse Deus que nós servimos, ele é tremendo, tremendo. É o nosso debate, recebendo hoje pastor Miqueias, pastor Charles Smith, pastor Milovan, debatendo esse tema maravilhoso, o que fazer quando a teimosia faz parte da nossa personalidade. Meus amigos pastores, Pedro era considerado teimoso. Como aprender com ele e a sua transformação? Como é que a gente aprende com Pedro, que era considerado teimoso, hein? Ó, Pedro, ele era teimoso, impulsivo, que a gente vê, isso é uma característica nata dele, de pavio curto. Mas Jesus, a mansa jumento, transformou a teimosia dele em firmeza e coragem. E tem outra coisa que nós temos que reconhecer aqui. Não foi à toa que ele foi o primeiro discípulo a ser escolhido, não. Ele era um líder nato.
Claro. Ele era um líder nato. Agora você... Tinha as características de... Você vê aquele episódio que Jesus anda sobre as águas do mar. Todo mundo apavorado, achando que era um fantasma. Ele, olha o que a impulsividade dele faz. Senhor, se é tu mesmo, me permite andar e ao seu encontro. Não tinha nem noção do que tava falando. Não é não? Aqui, ele foi o primeiro a tirar o pé de dentro do barco, moço, e colocar em cima da água. Quantos de nós, vamos falar sério, ele arriscava. Quantos de nós arriscamos tendo a oportunidade de fazer a obra de Deus? Às vezes a gente vai calcular risco. Não, ele não foi atrás Mas- de Jesus quando Jesus foi preso? Exatamente. E aí eu acho interessante nessa história que você vê, ele bota o pé na água. O problema foi quando ele olhou pro vento e olhou pro tamanho das ondas. Mas foto. os outros ficaram lá, ó, em cima do barco. Vai não, Pedro. Vai E não, ele foi, Pedro. não é? Outra coisa, quando Jesus é preso no Getsemane, eu acho muito interessante, né? Que o Senhor fala assim, ó, essa noite todos vão me abandonar para se cumprir o que está escrito. Ferirei o pastor e dispersarão as ovelhas. Olha o que Pedrão faz. Eu jamais. De maneira alguma, eu jamais te abandonarei. E tô contigo da prisão até a morte. Jesus falou, filho, você não sabe o que você está falando, filho. Mas lá na frente, né, quando eu ressuscitar, quando você passar por um processo de mudança, aqui, Satanás pediu para poder te peneirar, vai não, você é um homem nato, você tem talento, mas você ainda tem que aprender muita coisa. Mas eu acho que o exemplo de Pedro, aquele Pedro lá de Atos 2, né, do dia do Pentecostes, aquele Incrível. discurso, Aquele Pedro é lindo. Pedro é o exemplo, gente, de que não há ninguém que não possa se converter ao Senhor. Exato. Né? Se um Pedro impulsivo, daquele jeito que ele era, se Não é tornou à toa uma que Jesus tocha. falou que ele é Pedro, pedra, né? Exatamente. E o caso de Pedro é mais um exemplo que nos dá bastante clareza que uma teimosia pode virar obstinação. A gente vai vendo que Pedro começa a criar um projeto próprio a respeito de Jesus. Isso. Então, quando Jesus apresenta a morte dele, ele fala assim, de maneira nenhuma. E ele estava tão obstinado que nesse momento ele ficou até endemoniado. Jesus teve que expulsar o demônio de Pedro. Usando faca, né? Ele guarda? tentou convencer Jesus que Jesus estava errado, né? Em outro momento, quando Jesus é preso no Getsemane, ele simplesmente não deu importância ao que Jesus já tinha afirmado, até expulsado o demônio dele lá atrás. Ele continuou no projeto pessoal dele, ele arrancou a espada e defendeu Jesus. A ideia era que, não, esse jeito seu, Jesus, tá errado. Só faltou ele falar assim, ó, Jesus, você tá enganado. Você tá enganado, que você não me conhece, Jesus. Agora, Eu não vou te largar de que jeito coisa nenhum. interessante, né? A maior transformação, né? Um de vocês dois falaram aqui agora. O maior exemplo, Pedro, né? Você vê que não havia necessidade nenhuma, mas quando Jesus ele aparece lá no túmulo para as Marias, vamos dizer assim, né? Olha o que ele fala. Vai lá e fala com os discípulos, mas fala com Pedro. Ele só cita o nome de Pedro. Vai lá e fala para Pedro. Pedro Olha e pros que, demais. olha que coisa, olha que carinho. Pedro já era escolhido, ele só não sabia. Ele só não sabia, mas é como o pastor Charles falou, para Jesus, Pedro ele era o padrão de um líder que ele precisava para continuar o ministério dele. Jesus enxergou isso. Jesus enxergou isso nele, entendeu? Ele tinha lá as suas teimosias e, mais uma vez, usando a fala do pastor Charles, né? A mansa jumento. A Né? mansa. A mansa jumento. Olha quem é Pedro, mas olha as palavras que saem da boca de Pedro. Para onde iremos nós, Senhor? Assim, eu sou apaixonado com Pedro. Pedro é incrível. Entendeu? Pedro é incrível. Eu também tenho a mesma opinião. A maior transformação para mim da Bíblia é Pedro. Por quê? Porque foi uma transformação que deu mais resultado. Quem que Jesus chamou para apacentar as ovelhas? Foi Pedro. Quem que pregou e na primeira mensagem 3.000 pessoas não só aceitaram, mas receberam o Espírito Que Santo. interpretou foram batizadas. Joel com maestria. Ué. Ele entendeu a profecia. Vai na assim. casa lá de Cornélio. Recebe a visão, vai na casa de Cornélio. Antes mesmo dele. Olha a unção desse homem. Antes mesmo dele acabar de pregar, o Espírito Santo já desceu sobre os gentios. Sobre os gentios. Né? Então eu fico imaginando quantas pessoas não tinha na casa de Cornélio ali. Porque ele era um homem influente na cidade. Não é? Além de ser uma autoridade também. Então quantas pessoas, ou à força, ou por amor, não estavam ali para receber a palavra de Pedro. Então, quase nenhum construiu tanto quanto Pedro.
por causa da coragem. Paulo também foi muito corajoso, né? Usou mais a inteligência, mais a sabedoria, mais a palavra, também foi pro combate, mas Pedro é incomparável. E a gente vê um Pedro que num primeiro momento ele está inseguro, negando a Jesus, né? Mas no ato da morte dele, rapaz, foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele diz que não se considerava digno de ser crucificado como seu Senhor. Ô Tony, nessa passagem, só para mim deixar um texto aqui, que isso não acontece no ministério do Milovan, nem do Miqueias, eu tenho certeza, mas tem uma passagem em Ezequiel 33, a partir do 31, olha para você ver como é que o negócio acontece até hoje. Olha a fala do Senhor para o profeta. O meu povo vem a ti como costuma fazer, para se assentar e ouvir a tua pregação, mas não coloca a palavra em prática. Para este povo, o profeta se assemelha a um poeta ou um cantor romântico que entoa cânticos de amor com bela voz e toca seu instrumento musical virtuosamente. Que gosta de ouvir. Porquanto, eles até gostam, amam o culto, adoram o louvor. Porque gosta, não quer mudança. Olha bem, porquanto eles ouvem as tuas palavras, mas de fato não as colocam em prática em suas próprias vidas. Assim, quando tudo isso acontecer, e em verdade breve estará ocorrendo, todo esse povo compreenderá que um verdadeiro profeta de Deus esteve no meio deles. O problema de lidar com o teimoso é isso. Às vezes ele gosta do ambiente, ele gosta do louvor. A gente tem gente que vai na igreja, não é assim? Nossa, eu gosto do culto dos crentes. O culto dos crentes é uma bênção, um louvor maravilhoso. Gosta. Não, aquele pastor gosta demais dele. É gente boa demais, Vamos prega lá, muito. ele. Exatamente. Mas não muda nada. Mas não muda. Aí o pastor se sente culpado, porque o povo vai, não ouve mensagem, mas isso é Bíblia. Exato. O povo hoje está indo na igreja, não é todo mundo, é claro, mas o povo hoje está indo na igreja porque, eu vou porque eu gosto de ouvir aquele pastor pregar, e às vezes até de mim mesmo, não estou falando de igreja dos outros, vamos lá ouvir o pastor Milovan e tal, a pessoa vai lá, ouve a mensagem. Eu estava comentando isso numa reunião que eu tive quarta-feira, a pessoa vai na igreja, a pessoa até chora, porque ela é confrontada com a palavra, mas no outro dia tá bandeando o mundo. Oh my God. Exato. Gente, e a pergunta até se estende, né? Como aprender com ele e sua transformação. Aí eu queria falar pra você, teimoso, que nem todo teimoso, ele tá errado. Às vezes você tá certo. Às vezes você tá certo. Às vezes só precisa dar uma alinhada. Só que o teimoso, às vezes, ele é tão chato que ele afasta bons colaboradores que poderiam ajudar ele a implementar essa ideia boa. Por causa do método, Pedro estava errado em relação à grandiosidade que ele queria para Jesus? Não, porque exatamente ele via Jesus um rei, um libertador, e era o que Jesus era. Só que ele não estava escutando Jesus. Ele não estava ouvindo Jesus, ele estava escutando Jesus. E é interessante, o pastor Milovan trouxe à luz uma coisa muito interessante, quando Jesus ressuscitado encontra com as mulheres, exatamente, faz questão de falar assim, fala para Pedro, porque agora Pedro vai ouvir. Ele estava só escutando Jesus, mas agora na hora que fala assim, Jesus ressuscitou, Pedro, então é disso que ele está falando. Em algumas traduções de Almeida, quando Jesus fala da morte dele, tem um parênteses que fala assim, nesse momento os discípulos não entenderam, mas mais na frente eles vão entender. E é nesse momento que começa, como aprender com ele? Aprender a ouvir, não escutar. Tem gente que escuta muito bem, mas ele não dá ouvido, sabe? A outra coisa que eu preciso lembrar, que se eu sou o servo de Deus, é tudo sobre Jesus, não é sobre você. Mas eu fiz um evento grande, meu nome tá estourado no país e a agenda tá mas não é sobre você, é sobre ele. Toda vez que eu achar que eu sou o Pedro, eu sou o primeiro, eu sou o líder, eu puxo o bonde, eu vou me perder na minha caminhada. É sobre ele. É sobre ele. E Pedro entendeu isso, tanto que Pedro, olha só, Pedro se considerou inapto para o ministério. Ele vou voltar a ser pescador, porque eu não dou conta. Eu não dou conta de entregar para Jesus a altura do que ele precisa. Até aqui, Pedro achava que ele era o grandão. Agora ele entendeu, Jesus é o grandão da Galileia e eu não estou à altura de responder a tão grande responsabilidade que ele me chama. E a terceira coisa que eu preciso aprender, irmãos, aí agora é uma questão de humildade, porque eu posso ter teimosia para fazer a coisa errada, e agora que eu me reconheci, eu sou teimoso e obedecer ao chamado de Jesus.
Eu tenho que deixar. É a terceira coisa. Eu preciso aprender a deixar Jesus me curar. E Pedro deixou. Sabe? Jesus chamou de Pedro para perto e Pedro foi. Pedro não correu. Jesus fez 3 perguntas curativas para Pedro. E Pedro respondeu a todas elas com tristeza na alma. E no final ele entendeu. Com sinceridade, né? Eu entendi, Jesus. Eu entendi. Esse é o Pedro da Porta Formosa que fala: eu não tenho, eu tinha, mas eu não tenho nem ouro nem prata. Eu acho bonito, né? Essa impulsividade dele foi transformada em firmeza, em coragem. Eu acho bonito em Cafarnaum, né? Quando Jesus está fazendo aquele discurso lá em João 6, que o povo está atrás de Jesus por causa de comida, Pão. né? E ele fala: ó, vossos pais comeram o pão lá, o maná que desceu e morreram, né? Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí Jesus começa a fazer o discurso, que ele não está ali para encher barriga de ninguém, e o povo vai embora. E quem é que solta a pérola? Mas, Senhor, para onde iremos? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Pedrão. Agora, na verdade, eu acho que todos nós Quando somos... ele pergunta quem somos o vocês povo acham Pedro. que eu sou? Quem que responde? Tu és o Cristo. E não foi, Filho de Deus vivo. e não foi a carne que te revelou. Então, assim, E logo depois Jesus está falando que vai morrer, e ele está falando: não, só vai morrer não, e para trás dele, Satanás. Importante. E aí ele fala: Né? mas o que eu tenho eu te Mas dou. eu acho que, assim, isso geraria um bom debate, porque eu poderia também olhar isso de Pedro não como obstinação, mas um amor, assim, fraterno, um amor, assim, inexplicável por Jesus. Tipo, eu conhecia a pessoa que eu precisava para mudar a minha história. Eu não posso deixar essa pessoa afastar de mim. Eu não posso deixar essa pessoa morrer. Eu não encaro, talvez a gente... Teimosia teria um do debate, apego. né? Também, talvez a gente não encararia esse debate como uma teimosia ou obstinação, mas uma carência, uma dependência. Tem muitas vertentes para isso, é claro que o debate não é esse, mas para mim, depois de Davi é Pedro. E não, aqui, gente, se Deus mudou o coração de Pedro, ele muda o coração de quem quer que seja, né? Exato. E com certeza. É o debate aqui pela Rádio do Povo de Deus, você que nos ouve pelo Face, pelo aplicativo, pela frequência 104.9. O que fazer quando a teimosia faz parte da nossa personalidade? Debate ao vivo na sexta, reprise aos domingos, nesse horário. Meus amigos pastores, como ter um coração que não resiste à obediência, mas que consegue se submeter com facilidade, hein? E agora? Olha, primeiro ponto, eu acho que a gente precisa alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, né? E para a gente conseguir isso, tem alguns passos. Primeiro, aprofundar nosso conhecimento da palavra. Nós temos que ter a nossa mente bombardeada, porque como é que eu vou saber que a minha vontade é diferente da vontade de Deus se eu desconheço a palavra dele? Então, o primeiro passo, gente, é palavra. Tem que aprofundar o conhecimento da palavra. Depois, oração. Tem que ter uma oração, aquela oração que eu digo no sentido de... Aí entra a questão da persistência. De você pedir a Deus que te dê um coração dócil, né? Que você seja capaz de fazer a mesma oração de entrega que Jesus fez. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Outra coisa que o pastor Miquel falou aqui, que o teimoso precisa, todos nós precisamos, cultivar humildade. Porque a falta da humildade me leva à autossuficiência. E aí eu acabo esquecendo quem é que me sustenta e quem é que mantém todas as coisas no lugar. Outro ponto, exercitar a fé diária. E aí é fazer o que é correto. Aí eu me lembro de Isaías: aprendei a fazer o bem. Ninguém nasce fazendo o bem. No seu DNA existe tudo para você fazer o errado. Para fazer o bem você precisa aprender. Então você... Não é no DNA, não. É nos exemplos também. Você precisa, né, de ter atitudes corretas. E por último, eu acho que é importante aí também, é a gente aprender a servir o outro. Que o foco não seja sempre eu, que seja o outro. Porque aí você substitui o egoísmo pelo altruísmo, né? Porque o teimoso, ele quer fazer do jeito dele. E ele não percebe que fazer do jeito dele, não sendo do jeito de Deus, está errado. E aquilo que o pastor Milovan falou, às vezes não é maldade, é falta de conhecimento, é ignorância. Nós podemos usar a nossa vida aqui como exemplo. Não é todo mundo que nasceu dentro de um lar cristão. Né? O Senhor nos encontrou no percurso, na trajetória, e olha onde é que Ele está nos levando. E outra coisa, todos nós estamos num processo de reforma. Eu falo que se a gente pudesse andar com aquilo em obras no pescoço, o que é isso? Deus está me melhorando todo dia. Eu estou aprendendo a fazer a vontade de Deus. É isso aí. Existem algumas técnicas que você pode utilizar
para você que quer desenvolver um coração obediente, um coração maleável, que possa se submeter quando é necessário, que possa negociar as suas questões e razões e ampliar seu conhecimento. Porque você precisa de libertação. Você é teimoso e obstinado, você precisa de libertação. Para pensar, quantas vezes você já não quebrou a cara? Quantos projetos você viu que não ia dar em nada, que você achou que ia ser a explosão, e foi um fracasso, te deu prejuízo, trouxe contenda para sua casa, te afastou da casa de Deus, e você sempre procurando um culpado, né? Quem é o culpado, quem é o culpado? E na verdade você está entendendo agora, nesse momento que você está sendo carinhosamente confrontado, que você era o culpado. Você precisa de libertação. Primeira coisa é orar e jejuar. Mas orar e jejuar mesmo, é todo dia, em prol disso. Esse vai ser o propósito, eu preciso ser liberto dessa teimosia minha. Segundo, respirar diante de um conflito. Em vez de sair respondendo a primeira coisa que vem na cabeça, respire. Terceiro, desenvolver capacidade de servir. Como? Procura o seu pastor e fala assim, pastor, eu quero trabalhar em alguma coisa da igreja. O que tem aí que eu posso fazer todo dia? Todo dia, você vai fazer isso aqui. Então todo dia você vai pegar a ferramenta e fazer e perguntar, pastor, ficou bom? Exato. O quarto, adquirir o desejo de aprender. E isso também tem uma técnica. Você gosta de tocar? Então você vai procurar uma aula de crochê. Tá bom? Você gosta de mecânica? Então a partir de amanhã você vai fazer culinária. Vai fazer um treino totalmente diferente. E vai se entregar às regras. E só vai largar, aí você vai ser teimoso. Só vai largar depois que você aprender a fazer o crochê. Porque ao se entregar para as regras, você desenvolve partes do seu cérebro que estava embrutecido só daquilo que você queria. Você desenvolve o desejo por ampliar conhecimento. Pastor, já tentei, não consegui. Busque ajuda. Você precisa de mais um que você. Senta com o seu pastor, chora suas mágoas, busca um psicólogo, se trate. Você que é ouvinte aqui, você não foi chamado aqui à toa. Você está sendo convidado a ser um sucesso. Por quê? Porque você pode. Desenvolver novas habilidades. Novas habilidades diferentes do seu ramo. Sair da zona de conforto. Zona de conforto. Se desafiar. Fazer como o Pedro, arrisca. Exato. É largar as redes para nunca mais pegar nelas novamente. Depois que as redes estavam cheias de peixe, aí o que Pedrão fez? Largou tudo e foi atrás do mestre. Isso aí. Largou os peixes naturais para pegar os espirituais. Comeu do peixe que Jesus fez, não? Uma bênção do céu. Então, eu não sei falar bonito igual esses dois aqui. Para com isso. Cheio dos exemplos aí. Para mim, eu acho que juntando tudo isso, é claro, o mais importante é se deixar ser mentoreado, se deixar ser pastoreado. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele se permitiu ser pastoreado, né? Usando agora as últimas palavras dos meus amigos, ele largou as redes, falou, eu tô vendo que o meu método não funciona não, agora eu vou te seguir, né? Então, quando eu tô te falando o que aconteceu comigo. Só depois que eu me permiti ser pastoreado, que a minha teimosia passou, aquela obstinação, cabeça dura, né? Então, quando eu digo ser pastoreado, é ser pastoreado, não é ser mimado não, porque o povo hoje está querendo ser mimado. Uhum. Pastores estão doentes porque tá tendo que mimar hoje. Pastor não tá podendo falar as coisas mais, né? Pastor não tá podendo falar a verdade mais, né? Como a gente falava antigamente. Então, nós precisamos permitir ser pastoreado. O que é ser pastoreado? É ser confrontado. Quando eu falo muitas vezes sobre Pedro na igreja, tem gente que usa um vocabulário mais tranquilinho, como o pastor Charles ali usou, mas o meu jeito de falar de como que Jesus lidou com Pedro foi diferente. Principalmente aquele momento onde ele fala, para trás de mim, Satanás, sai da minha frente,
ele confronta com Pedro ali numa veemência. Eu não acredito, é claro que isso aqui tem base para opiniões, mas eu tô falando sobre o meu jeito de ser teimoso e o meu jeito que eu fui curado. Cada um é diferente. Então eu fico olhando Jesus falando comigo. Então, Jesus, ele, pra mim, ele chega para Pedro e dá uma bronca em Pedro. E pior, perde todo mundo. Hoje em dia você já não pode fazer isso mais. E Pedro o quê? Colocou o rabinho entre as pernas e abaixou a cabeça. Né? Lá atrás, depois que, quando nós acabamos de citar aqui, quando Jesus estava falando sobre o pão, né? Eu fico imaginando quando o pessoal começa a ir embora e tal, e aí Jesus, ele chega, tô te salvando, ele chega, pra mim, ele chega logo em Pedro. E aí, Pedro, você não vai embora também não? Você vai embora também não? Aí Pedro vem naquela mansidão. Antigamente, o que ele fazia? Rapaz, quem é você pra me confrontar? Como é que você fala comigo, rapaz? Você não pode falar desse jeito comigo. Esse era o Pedro. Mas quando era diante de Jesus, Pedro, ó, pra onde iremos nós, Senhor? Pra onde que nós vamos? Só né? Então, em vários momentos aqui na vida de Pedro, você vê Jesus confrontando, sendo pastor de Pedro, colocando Pedro no seu lugar. Então, para mim, isso é ser pastoreado, porque o modelo de ser pastoreado hoje, é por isso que tem muita gente doente, porque as pessoas, elas não querem ser pastoreadas, elas querem ser mimadas. Eu vou rasgar o verbo aqui, entendeu? Elas querem ser mimadas, confundem bajulação com educação. Ah, tem que falar comigo direitinho. Olha só, 2 exemplos fortes que nós temos aqui, começando lá atrás com Ana. Ana passa aí aproximadamente 19 anos chorando dentro de casa, mas no dia que ela decide pro altar do Senhor, né? O Das tá achando que foi fácil para Ana, não foi fácil não. O pastor Eli já chega diante dela com os pés no peito, né? Sua cachaceira, isso não é lugar de bêbado não. Isso não é lugar de beber, porque você tá achando que o povo era educadinho pra falar? Não era não. Isso aqui não é lugar de beber, não. Guarda a sua bebedice e sara pra depois você vir aqui. Ah, irmão, se era no dia de hoje. Dava até processo pro pastor Eli. Misoginia. Como é que você vai falar desse jeito comigo? Eu tô na igreja, você tem que me receber. Hoje tá desse jeito. Mas Ana, olha o que garantiu o milagre de Ana? A humildade. Não, meu senhor. Eu não tô bêbado, eu tô amargurada de coração, eu não tenho como expressar as palavras, então por isso eu só mexo a boca. Aí o que acontece com ela? Tem gente que acha que o milagre aconteceu porque ela foi pro altar, mas não foi só por causa do altar, foi por causa da humildade dela. O profeta libera a bênção para ela, então seja feito conforme a tua oração, que o Senhor te conceda a sua petição. O profeta liberou a palavra. Agora, e se ela confronta? Não ia ter Samuel nunca na vida. Aí a gente vem para Cananeia. Quando ela chega diante de Jesus, a mulher desesperada com a filha morrendo, né? Resumindo, ela chega diante de Jesus com toda humildade. Ô Senhor, a minha filha tá doente e tal. Jesus já parte para cima. Aqui, ó, o pão é pros filhos, não é pros cachorrinhos, não. Ô irmão, se é hoje. Uai, que Jesus é esse que o senhor fala que é amor? Porque todo mundo só conhece o Jesus amoroso. Que Jesus é esse que fala desse jeito comigo? Você não veio pra curar, pra restaurar, tá fazendo acepção de pessoa, a misoginia, né? Hoje, né? Não, o que ela faz? Racismo, né? Só porque eu sou Sírio Fenícia. A Bíblia diz que ela se prostra. Ela se prostra. Provoca e usa a palavra. Ela usa a palavra com Jesus. Uma mulher nem conhecedora da palavra, não é ela. Mas o segredo tá, ela se humilhou. Ela se humilha e fala: ô Senhor, eu sei que eu sou uma cachorrinho, mas os cachorros também, eles esperam as migalhas cair da mesa dos filhos para comer das migalhas. Jesus naquele momento ali converteu. Jesus naquele momento ali, ele chama a atenção de todo mundo. Ele chama a atenção, não, pode ler a Bíblia, eu tô até arrepiando, que ele chama a atenção de todo mundo.
Pô, pera aí, gente, tá acontecendo um negócio diferente aqui. Tá acontecendo algo diferente. O que foi isso? A humilhação, a humildade é se permitir ser pastoreado. Ser pastoreado, às vezes, irmão, você vai tomar cacete mesmo, no bom sentido, você vai tomar um couro, você vai tomar pancada, é cajado atrás de cajado. Mas o povo hoje não quer isso, não. O povo hoje, você tem que falar mansinho com eles. Mas é isso que provoca o milagre. E tal. Então, você que tá me ouvindo, você quer mudança na vida, quer prosperar, quer romper? Eu fico só com esses 3 exemplos. Primeiro, Pedro. Segundo, vamos na ordem primeiro. Primeiro, Ana. Segundo, Pedro. Depois a Cananeia. Entendeu? Todos agiram não com seu impulso, não com sua personalidade. Mas eles se desfizeram da sua própria personalidade e se humilharam. É por isso que quando Deus responde para Salomão lá, Deus constrói o templo, né, antes da inauguração, 2 Crônicas, capítulo 6, Salomão começa a orar uma oração linda também, maravilhosa, e Deus responde. Né? Eu vou usar só o versículo 7, mas tem o resto lá atrás, que ele fala, ó, se eu quiser fechar o céu sobre esse povo aí, né? Mas aí ele fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, o segredo está nesse versículo aí. E um exemplo, só pra gente, Manassés também é um exemplo que a gente tem na Bíblia, que é interessante, de alguém que era teimoso, né? Em 2 Crônicas 33, verso 9, fala assim: Manassés, no entanto, perverteu Judá e o povo de Jerusalém ao ponto de fazerem ainda pior do que as nações pagãs que o Senhor havia aniquilado diante dos israelitas. E mexeu com bruxaria, feitiçaria, se prostrou diante de todo o exército do céu, né? Consultou mortos, tudo que você puder imaginar que a Bíblia fala que não podia fazer, ele fez. Mas aí o rei da Síria foi usado para corrigi-lo, né? Da sua rota. Quando ele foi levado como escravo, você falou lá no início, perdeu a pompa de rei, a Bíblia diz que ele fez o quê? Ele, na sua profunda angústia, ele se humilhou ao Senhor e se lembrou do Deus dos seus pais. E o que Deus fez? Restituiu ele ao trono, né? Então, assim, a gente só não pode... Errar é humano. Permanecer no erro é demoníaco. Obrigado, pastor Charles. Vambora, minha gente querida. Grande abraço a todos aí. Mais uma manhã de compartilhamento aqui com esses homens de Deus aí. Vamos sair daqui mais enriquecidos que nós entramos. Amém. Como é que tá a igreja lá, pastor? Firme e forte? Rua 14, 1130, Ilha dos Araújos, toda quarta e todo domingo. Eu te espero lá às 19h30 para nós juntos adorarmos ao Senhor. Grande abraço a todos aí. Amém. Pastor Charles Smith, Ilha dos Araújos, Igreja Batista Shalom. Pastor Miquel Roberto, Igreja Batista Getsemane. É isso aí. Eu quero trazer aqui, mais uma vez, um abraço carinhoso da família Getsemane a todos vocês ouvintes. Tá? Todas as quintas e domingos, às 7h30, estamos reunidos ali na Rua Lagoa da Prata, número 78, Turmalina. Vai ser um prazer, uma alegria receber você lá em nossa casa, amém? Eu sou o seu pastor Miquel Roberto Gomes, sempre à disposição. Amém. Pastor Milovan, nosso amigo. Rapaz, meu irmão, obrigado. Amém. Quero mandar um abraço a todos que nos acompanham aí e também fortalecer, né? Nós estamos ali no bairro Jardim do Trevo toda terça e toda quinta, 19h30, aos domingos, 18h30, mais conhecido como 6h30 da noite, né? E às quartas e sextas, na segunda igreja do Evangelho Quadrangular, às 19h30, aos domingos, 9 da manhã e às 19h15, tá? Um grande abraço a todos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua audiência. Até semana que vem com mais um debate. A 104 apresentou Debate 104. 104 FM. Não importa o que vão falar, eu quero louvar. Todo dia, toda hora eu vou cantar ao Senhor. Pelas ondas do rádio achei o que tanto procurei. 104, louvor e adoração. Da 104 eu encontrei a noite.
Deus, 104 FM. Está entrando no ar. O programa Visita ao Seu Lar. Deus te abençoe. Eu tenho uma palavra para te dar. Preste muita atenção. Até aqui a história te marcou, mas a partir de hoje é você que marca a história. Eu vou repetir. Até aqui a história te marcou, mas a partir de hoje é você que marca a história. Receba essa palavra profética no seu espírito em nome de Jesus. Deus quer te usar e através de você uma grande obra será feita. Às vezes tem forças malignas, forças espirituais que tentam travar, que tentam amarrar, que tentam nos impedir de avançar. Mas agindo Deus, ninguém é capaz de impedir. Por isso, esteja atento, esteja focado, esteja crendo que grandes coisas Deus fará na sua vida. Acompanhe o testemunho que Deus tem feito, já eu volto com todos vocês. Deus faz. A Igreja Quadrangular mostra. Eu estou aqui com a Neide, que tem um testemunho fantástico. Neide, foram quantos anos tomando Rivotril para dormir? 10 anos. 10 anos eu tomo.